Olá pessoal, sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Vamos continuar o nosso estudo sobre movimento circular. Como o próprio nome já diz, movimento, variação de posição em relação a um referencial circular, a trajetória é uma circunferência. Então vamos analisar este movimento. Nós podemos analisar esse movimento de duas formas: escalar e angular. Escalar por quê? Porque se a gente pegar essa circunferência e abrir, ela vira uma reta. Aí tudo aquilo, todo aquele estudo para o movimento escalar, movimento uniforme, movimento uniformemente variado, ele vai valer. Mas podemos também analisar esse movimento de forma angular, ou seja, variação da posição contada, medida em ângulos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um corpo aqui, que ele está na posição θ0, que corresponde a 30 graus na circunferência. E ele se desloca para a posição θ de 80 graus. Qual foi a variação angular desse corpo? Simples, né? A variação angular é posição final menos posição inicial. Lembrando, em física, delta alguma coisa é estado final menos estado inicial. Então a minha variação de posição angular é 80 graus menos 30 graus. Essa variação então é de 50 graus. Então, medir esse movimento de forma angular é considerar o seu deslocamento medido em graus ou em radianos, como a gente vai ver mais para frente. Dessa forma, qual é a associação que a gente faz entre o movimento escalar e o movimento angular? Percebam, pessoal, o movimento é o mesmo. Nós estamos apenas medindo com unidades diferentes, mas o movimento é sempre o mesmo. Então vamos lá. Qual que é o meu ΔS escalar? S menos S0. Qual que é o meu Δθ angular? θ menos θ0, como a gente viu no exemplo. Qual que é a minha velocidade média angular? ΔS sobre ΔT. S0, S menos S0, T menos T0. E qual que é a minha velocidade média angular? Que aqui agora eu vou chamar de ômega, certo? No movimento circular, a velocidade angular chamada de ômega, letra grega ômega. Δθ sobre ΔT. θ menos θ0, T menos T0. Bom, e qual que era a nossa função horária do espaço no movimento escalar, uniforme? S igual a S0 mais dt. E no movimento angular? Igualzinho. θ é igual a θ0 mais a velocidade angular vezes o tempo. Quem que é θ? Quem que é θ0? θ0, posição angular inicial, e θ, posição final angular, medido em graus ou em radianos. Agora vamos analisar esse movimento circular para uma volta completa. Primeiro, análise escalar. Para uma volta completa, meu ΔS é o 2πr, é o comprimento da circunferência. Quem que é o meu ΔT? É o período, é o tempo que o corpo leva para dar uma volta completa na circunferência. E sabemos que o período é o inverso da frequência. Então, para uma volta completa, como é que ficam o meu ΔS escalar? 2πr, certo? Como é que fica a minha velocidade escalar, então? É o ΔS, que é o 2πr, dividido pelo ΔT, que é o período. Mas sabemos também que o período é o inverso da frequência. Então, a velocidade vai ficar como? 2πr vezes a frequência, certo? Período inverso da frequência. E para análise angular, como é que fica tudo isso? Meu Δθ, como é que fica? Uma circunferência completa são 360 graus ou 2π radiano. Vou colocar só 2π aqui. Minha velocidade angular, o ômega, é o Δθ dividido por ΔT, mas o Δθ é 2π e o ΔT é o período, tempo para uma volta completa.
Sabemos também que período é o inverso da frequência. Então, ômega também é 2πf. Agora, pessoal, esse 2πf apareceu aqui e esse 2πf apareceu aqui. O que nós podemos concluir, então? Que a velocidade escalar é igual à velocidade angular vezes o raio. Velocidade angular vezes o raio. Então, podemos concluir aqui que a velocidade escalar é igual à velocidade angular 2πf vezes o raio da circunferência. Essas relações são importantíssimas para o prosseguimento dos nossos estudos. Agora eu vou apagar a lousa e a gente vai voltar para falar sobre acoplamentos. Corpos em rotação, corpos em movimento circular que estão acoplados, estão ligados um ao outro. Como é que isso funciona? Eu volto já. Agora nós vamos falar sobre acoplamentos de corpos em rotação. O que é isso? São corpos que giram juntos. Nós podemos ter dois tipos de acoplamento: correia ou por eixo. Vamos falar primeiro por correia. Imagina aqui que eu tenho duas polias, polia 1, polia 2. Pode ser, por exemplo, uma bicicleta. Eu tenho a catraca do pedal, que está ligada por uma correia à catraca da roda traseira. Percebam, eu tenho uma polia girando numa velocidade V1, eu tenho uma correia que também está girando numa velocidade que eu vou chamar aqui de velocidade da correia, ou da corrente, como preferirem, e tenho uma polia 2 que também tem uma velocidade. Vocês conseguem enxergar que essas velocidades têm que ser iguais? Porque pensam comigo, se a velocidade da correia for maior que a velocidade da polia, o que acontece? A correia estica, ela quebra. Se a velocidade da correia for menor que a velocidade da polia, o que acontece? A correia embola. Então, necessariamente, essas três velocidades têm que ser iguais. Daí, nós podemos definir e estabelecer relações entre essas grandezas do movimento circular. Vejam só. Então, V1 tem que ser igual a V2. Movimento escalar, velocidade escalar. Mas em termos de movimento angular, quem que é V1? É ômega 1 vezes o raio da polia 1. E quem que é V2? Ômega 2, velocidade angular da polia 2, vezes o raio da polia 2. Então, essa é a primeira relação. Num acoplamento por correia ou engrenagem, vale essa relação. Ômega 1, raio 1, ômega 2, raio 2. O que mais que nós podemos tirar daqui? Vamos ver. Quem que é a minha velocidade angular? Minha velocidade angular não é 2π vezes a frequência desse movimento circular? Bom, se eu substituir aqui, como é que fica? Ômega 1 é 2π vezes a frequência da polia 1 vezes o raio da polia 1 é igual ao quê? A 2π vezes a frequência da polia 2 vezes o raio da polia 2. Posso cortar 2π com 2π? Posso. Tiro então a minha segunda relação. Só uma observação, pessoal. É muito comum problemas de acoplamento por engrenagem, onde ele não dá para você o raio da engrenagem, mas ele dá o número de dentes de cada engrenagem. A relação entre os raios, eu posso substituir pela relação entre os dentes. Por quê? É claro, né? Para as polias, para as engrenagens poderem girar em sincronia, tem que ter uma relação entre a frequência desse giro e o número de dentes da engrenagem. Então, no exercício de acoplamento por engrenagem, você pode usar, ao invés da proporção entre os raios, a proporção entre os dentes da engrenagem. Então, está aqui o nosso caso de acoplamento por eixo. Eu posso ter, por exemplo, duas rodas ligadas por um eixo e as duas
giram juntas. Reparem comigo, se as duas rodas estão girando juntas, vocês concordam que o tempo que uma roda leva para dar uma volta completa tem que ser o mesmo tempo que a outra roda leva para dar uma volta completa também? Imagine as duas girando juntos, certo? Se uma der uma volta completa e a outra não der uma volta completa, o que acontece com esse acoplamento? Ele quebra. Então, a volta completa tem que ser feita no mesmo período. Se os períodos são iguais, frequência é o inverso do período. As frequências também são iguais. Então eu posso afirmar que no acoplamento por eixo, vou chamar esse aqui de roda 1, esse aqui de roda 2, eu sei que o período de 1 é igual ao período da roda 2, consequentemente a frequência da roda 1 é igual à frequência da roda 2. Se as frequências são iguais e a velocidade angular é dada por 2πf ou 2π sobre t, o que eu posso concluir? Que no acoplamento por eixo, as velocidades angulares são iguais. Se no acoplamento por correia ou engrenagem, as velocidades escalares eram iguais, no acoplamento por eixo, as velocidades angulares é que são iguais. E daqui a gente pode tirar várias relações como a gente fez aqui. Por exemplo, a minha velocidade escalar é ômega vezes o r, certo? Porém, as velocidades angulares são iguais. Então eu posso dizer que a velocidade escalar 1 sobre a velocidade escalar 2 é igual a R1 sobre R2. Se esses dois são iguais, se eu divido um pelo outro, eu posso cortar. E eu posso também, fazendo a velha multiplicação em cruz, eu posso chegar à conclusão que V1 vezes R2 é igual a V2 vezes... Então, resumindo, acoplamento. Dois corpos em rotação, giram juntos, estão acoplados. Por correia ou por engrenagem, ou por eixo. Correia ou engrenagem. As velocidades escalares são iguais. E daí a gente tira essas outras relações. Acoplamento por eixo. As velocidades angulares são iguais. E aí a gente tira essas outras relações. Agora eu vou sair aqui da frente, se vocês quiserem dar um print na tela. Eu deixei até dividido aqui o acoplamento por correia ou engrenagem e daquele lado o acoplamento por eixo. Agora a gente vai para o exercício de aplicação, daqui a pouco a gente volta. Pessoal, o que ele diz no nosso exercício? O mecanismo de um relógio funciona como? Você tem um motor e através de várias engrenagens, esse motor faz girar o ponteiro do relógio. E aí ele deu como essas engrenagens estão combinadas. Dada a frequência do motor 18 RPM, qual que é a frequência do ponteiro? É isso que ele quer saber. Para a gente resolver esse problema, nós vamos analisar cada acoplamento passo a passo. Qual que é o primeiro acoplamento? É o eixo do motor ligado com a polia A. Então, o primeiro acoplamento, ele é por eixo. O motor ligado à engrenagem A, por eixo. Se o acoplamento é por eixo, as frequências são iguais. Então, eu sei que a frequência do motor é igual à frequência da engrenagem A, que vai ser, então, 18 RPM. Agora, qual que é o segundo acoplamento? É a engrenagem A com a engrenagem B. Dessa vez é por correia, ou acoplamento por engrenagem. Então, eu sei que as frequências multiplicadas pelos raios são proporcionais. Ricardo, mas ele não me deu o raio das engrenagens. Mas eu falei para vocês, a proporção entre os raios é a mesma proporção entre os dentes das engrenagens. Então agora aqui é só substituir, nós vamos achar a frequência da engrenagem B. Frequência da engrenagem A, 18 vezes. Quem que eu vou usar de raio aqui? O número de dentes, 24, é igual a frequência da engrenagem B vezes
o número de dentes da engrenagem B. Fazendo essas contas, eu acho que a frequência da engrenagem B é igual a 6 RPM. E o terceiro acoplamento? Esse acoplamento aqui eu vou deixar aqui para por engrenagem, tá? Aqui é por eixo, aqui é por engrenagem. E o terceiro acoplamento? Agora é por eixo. A engrenagem B está acoplada à engrenagem C por eixo. Então aqui eu não preciso nem fazer conta, né, pessoal? Eu sei que a engrenagem B é igual à frequência da engrenagem B é igual à frequência da engrenagem C, que também é 6 RPM. Agora o quarto acoplamento é por engrenagem. Então, eu sei que a frequência da engrenagem C vezes o raio da engrenagem C é igual à frequência da engrenagem D vezes o raio da engrenagem D. De novo, raio, dente. 6 vezes 36 é igual a frequência da engrenagem D vezes 108. A frequência da engrenagem D, então, fazendo as contas, é igual a 2 RPM. Essa é a frequência da engrenagem D. Qual que é o meu quinto acoplamento? É a engrenagem D com o ponteiro do relógio. Eles estão ligados por um eixo. Então, o quinto acoplamento, se eles estão ligados por eixo, o que acontece com as frequências? São iguais. Então, a frequência do ponteiro é igual à frequência da engrenagem D, que é igual a 2 RPM. Pessoal, essa é uma questão Enem 2016. À primeira vista, ela pode parecer complicadíssima, mas vocês perceberam que dominando o conteúdo, ela é simples, fácil e rápida de ser resolvida? Então, se esforce. Física não é difícil. Posso dizer que a física é complicada, mas difícil ela não é não. Se você estudar, se você se esforçar, o mínimo, o básico e talvez até um pouco mais, você vai conseguir. Não acredite que você nunca vai entender física. Já ouvi muito aluno falando isso no começo do ano e no final do ano viu que estava errado. Então, tente, veja o vídeo, tente fazer a lista de exercícios que eu vou deixar aqui para vocês. Se não conseguir, se não resolver, assiste o vídeo de novo. Se ainda assim ficar a dúvida, deixa a dúvida nos seus comentários que nós vamos tentar resolver. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você para o próximo vídeo. Até lá!